Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, São Paulo faz investimento pesado em contratação e continuará no mercado. Vou explicar tudo aqui pra vocês o que tá rolando. Tem a situação do Pablo Maia preocupante demais. Vou contar pra vocês também todos os detalhes em relação ao que o São Paulo irá querer fazer com o Thiago Mendes, Luiz Gustavo, Luan. Muita coisa acontecendo no São Paulo que eu vou informar e trazer e explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo recheado de informações de notícias do nosso mais amado e mais querido São Paulo Futebol Clube. Por isso, fiquem comigo até o final. E galera, toda aquela ladainha de sempre que é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Porque eu te digo que vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. E galera, vão deixando o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, dá uma moral. Então se inscreve, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando o like para ajudar o canal, que é tudo de graça. Bom, bora pro vídeo, digo que você enrola demais, bora pro vídeo? Antes, vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Essa nossa brincadeira aqui, essa nossa parada aqui sempre tem que ter antes do vídeo, porque eu sei que vocês adoram. Galera, Luiz Ubeldia acabou de encantar grande parte da torcida com o jogo, no jogo contra o São Bernardo, né? Eu confesso, galera, eu estou bem, eu não gosto do trabalho do Zubeldia. Pra mim, ele já estaria fora do São Paulo há muito tempo, mas grande parte da torcida aí adora. É aquilo que eu falei pra vocês, ele já tá demitido, né? Ele precisa ganhar tudo agora no São Paulo, ele precisa ganhar Paulista, Brasileiro, ele precisa ganhar tudo para continuar no cargo, como a gente já conversou bastante, mas eu sei que a maioria aí, pelo que eu vi, eu fiz a live nisso, e a galera muito foi contra mim, e eu respeito bastante a opinião. Galera, grande parte da torcida muito convencida com o trabalho do Zubeldia. Eu não tô convencido, tá, gente? Eu acho que, infelizmente, é um trabalho que não tem, não tem muito para onde ir. Mas a galera tá adorando, a galera tá muito feliz com alguns fatores, né, algumas situações. O Zubeldia trocou a tática, né, colocou 3 zagueiros ali, um formato de 3 zagueiros, tirou um atacante, tenta jogar em contra-ataque, né, mas eu acho que algumas coisas a galera adorou, né, o fato de ter trocado a tática, a entrada do Cédric Soares, a entrada do Wendel também, né? Cédric Soares que vem jogando muito bem, não sabemos ainda se ele será o titular absoluto do Igor Vinícius, mas nós já queríamos ver ele de titular, porque o Igor Vinícius é muito abaixo tecnicamente, e isso não é surpresa para ninguém. O Wendel jogando, fazendo um jogo muito absurdo, né? No bom sentido, um cara muito técnico, com muita experiência. O Wendel entregando tudo aquilo que nós já imaginávamos. Por melhor que tenha sido o começo do Enzo Dias no São Paulo, que dá pra gente elogiar e enaltecer demais, o Wendel é absurdo. Pra mim, o Wendel já tem que ser titular no lugar do Enzo Dias, não queimando o Enzo Dias, pelo amor de Deus, não descartando o Enzo Dias. Pra mim, estou muito feliz porque o São Paulo resolve um problema da lateral esquerda que tinha há muitos anos. Só que o Wendel, grata surpresa, para mim ainda é melhor, ainda tem mais qualidade que o Enzo Dias. Deu assistência, não só isso, né? A forma como ele se movimenta, como ele se posiciona, é de uma qualidade muito grande. A gente vê qualidade em todos os sentidos quando fala do Wendel. Então, muito bacana, isso é uma das coisas que dá para ressaltar também nesse jogo. Tem a saída do Luciano, que a galera particularmente adorou. Caleri indo um pouquinho para o banco e o André Silva fazendo por merecer uma possível titularidade, né? Nós imaginamos que o Caleri estava sendo poupado para esse jogo contra o São Bernardo para jogar contra o Novo Horizontino. Então, muito provavelmente, o André Silva não vai tomar a posição do Caleri, não agora. Mas todo mundo sabe da fase do Caleri e tem muitos torcedores também que já queriam que o André Silva assumisse. E você é qual tipo de torcedor? Você queria que o Caleri, deixa aí nos comentários, quem quiser vai comentando aí. Você queria que o Caleri fosse pro banco, que o Caleri saísse do time principal e jogasse o André Silva? Como é que vocês queriam? Porque o Zubeldia aparentemente encantou grande parte da torcida com nesse jogo contra o São Bernardo. Eu preciso ver mais. Eu preciso ver ele ganhando muita coisa e tal. Mas eu também sou muito crítico. Né? Vocês vão chegar pra mim e falar: Tidico, você é muito chato, você é chatão. Eu realmente sou muito crítico, galera. E eu preciso ver mais pro Zubeldia me convencer. Infelizmente não convenceu, mas vamos torcer. É o nosso São Paulo, é o nosso tricolor, é o nosso mais querido e mais amado.
E para mim o São Paulo continua aquilo que eu sempre falo para vocês, com um baita de um elenco. Para mim o São Paulo não precisaria estar passando por essa fase, algo que o Zubeldia, de forma muito justa, muito correta e humilde, assumiu, né? Ele falou, o problema é meu, ele foi humildão, as críticas são verdadeiras, o trabalho tá ridículo, né? Não com essas palavras, né? Mas mais ou menos isso. A torcida tá certa em cobrar, o trabalho tá ridículo, tá muito abaixo mesmo, é um desempenho horroroso e tal, e ele assumiu. O Zubeldia assumiu. E a galera tá bancando ele. Nós vemos uma situação muito parecida com a do Carpini, né? O elenco. É tudo culpa nossa, os jogadores, né? É tudo culpa nossa, adoramos o técnico, não, tá faltando futebol em campo e tal. É uma situação muito parecida com a do Carpini, por isso que a gente já vê muitos indícios da não continuidade aí no Zubeldia do São Paulo. Mas estão falando que vai ter o brasileiro aí para provar algo. Vamos continuar vendo e comentem aí se vocês queriam a continuidade do Zubeldia, não queriam, porque pelo que eu vejo aí foi um fôlego a mais. Eu ainda não gosto do trabalho, mas eu vejo que muitos adoram. Gente, notícia muito triste envolvendo o Pablo Maia, né? Pablo Maia é uma das coisas que eu acho que... essa é uma das grandes críticas, né, ao trabalho do Zubeldia para mim. Não era para o São Paulo estar... Não é nem colocar os titulares contra o São Bernardo. O São Bernardo. Tirou alguns titulares por causa dos cartões, né, de forma muito correta. Mas não era para estar nessa vibe, né, nessa energia, nesse sentimento de ter que provar, de ter que mostrar. Isso, para mim, parte muito de um trabalho ruim do Zubeldia. Era para os jogadores, era para ter um ambiente ali mais leve, um cenário de cobrança mais leve por ser paulista. Se o time estivesse jogando melhor, se ele conseguisse montar tanto o time principal quanto o reserva, era para o São Paulo já classificado estar mais leve. Não era para estar com esse ímpeto todo contra o São Bernardo já classificado. E aí nós tivemos uma baixa. Não, óbvio que não é culpa do Zubeldia, mas para mim o São Paulo não precisaria estar nessa gana toda, né? É claro que a lesão é um acidente, nunca coloquei isso em xeque, em questão. Muitos falam, você tá colocando a culpa no Zubeldia. Lógico que não. Mas era para o sentimento ser outro, era para o Pablo Maia jogar mais devagar, o Lucas, né? Calma, gente. Não precisa ganhar do São Bernardo. Tudo bem que queria tinha uma questão classificatória ali de primeiro, mas precisa disso. Era para o São Paulo estar nessa loucura, não era pré-temporada, não era descanso para ver. Então por que estava colocando o time titular? Dos 7 últimos jogos, o São Paulo foi com 6. Dos 7 últimos 6 foi com o time absolutamente titular. Não era para ser assim no Paulista, principalmente com os jogadores que foram contratados. O André Silva, que é um centroavante de reserva, um atacante de reserva, custou quase que 25 milhões de reais. Então não era para Calleri e Luciano ter jogado todos os jogos. Quem que é titular? É Calleri e Luciano? Era para ter colocado muito mais o André Silva, que é banco. O Ferreirinha, o Eric. O Ferrarese, que é um zagueiro de mais de 20 milhões de reais. Não era para ter colocado o Arboleda direto. Percebem a questão da preservação? Alguns jogadores teriam que ser preservados. Tira o Pablo Maia e o Alisson, tirasse mais o Pablo Maia e o Alisson e colocasse o Marcos Antônio e o Bobadilla. Marcos Antônio vem jogando bem, Bobadilla caiu muito o rendimento, mas colocasse mais os caras. Aí você coloca o Wendel, o Enzo Dias e o Cedric, que chegaram, aí você coloca mais esses caras. Tudo bem, a gente entende que o Cedric é titular, merece ser titular, e o Wendel também, né? O Enzo era o titular, agora a gente acha que é o Wendel, não sabemos como é que vai ficar. Esses que chegaram, você coloca para ganhar minutagem e rodagem, mas nós temos elenco suficiente para colocar o time reserva. Sabino é um jogador, é um dos principais zagueiros dele também. A gente sabe que os titulares absolutos são Arboleda e Alan Franco, mas o Sabino é um zagueiro principal. Ele poderia montar uma zaga com o Ferrarese e com o Sabino reserva. Aí ele põe o Cedric e o Enzo ou o Wendel agora. Aí põe o Marcos Antônio, Bobadilla, Ferreirinha, André Silva, o Oscar para ganhar mais ritmo, Eric, colocasse mais o Rian. Eu acho, essa é a minha grande crítica. Daria para ele colocar o time em reserva e ainda conseguir êxito, não ficar nesse desespero do Campeonato Paulista. Se um jogo ficou mais difícil do que o esperado, aí você coloca Calleri, Lucas, aí você começa a colocar os principais para cima dos caras. Essa é a minha... mas é só a minha opinião. Por isso que eu acho que o Zubeldia mas não aconteceu, né? O time dele não tem entrosamento, ele estava para cair porque ele não conseguiu desempenhar. Então foi tudo o contrário do que a gente precisava que acontecesse. Mas agora o Pablo Maia está lesionado, infelizmente é sério. Falei aqui para vocês hoje no Shorts, né? Falei também no canal secundário, lá falei que, gente, se estão falando em 2, 3 meses, o Pablo Maia deu muita sorte, né? Não é que ele deu muita sorte, a gente não queria que nada tivesse acontecido, Deus que me livre, né? Torcemos
pela recuperação quanto antes do Pablo Maia, né? Óbvio que não queríamos que isso tivesse acontecido, mas eu falei, a ligamentar, do jeito que foi, né, demora muito, demora de 6 a 8 meses. É a recuperação complexa, delicada, né? Então a gente tinha uma estimativa de 2 a 3 meses, agora ele vai ter que operar e vai ficar de 4 a 6 meses fora, né, aparentemente. E pode esticar para 8. É muito triste isso que aconteceu com o Pablo Maia, com qualquer atleta quando acontece, não precisa ser do São Paulo, né? É a carreira do jogador, é a saúde de um atleta, de um profissional. Então, estimos todas as melhores pro Maia. O moleque, volta o quanto antes, se recupera devagarinho, vamos mandar todas as energias positivas para você aí, volta logo. E aí o São Paulo já tem uma... São Paulo já começa a se movimentar em relação a volantes, né, meio-campistas. Agora já tá todo mundo falando do Thiago Mendes, que era a questão. Cadê o Thiago Mendes? Já não estava contratado, já não tinha conversado com o Zubel Dias, São Paulo, porque o São Paulo quer uma liberação facilitada pelo Thiago Mendes, né? E o Thiago Mendes, nesse momento, se chegasse, seria ótimo, espetacular, porque é um cara de nível Europa. O Thiago Mendes, eu tô falando aqui para vocês, ele é um cara... Nós não estávamos olhando com toda a atenção merecida pro Thiago Mendes, porque chegou o Oscar, chegou o Wendel, chegou o Enzo Dias, Cédric Soares, chegaram uns caras aí muito grandes, né, uns caras importantes, e nós estávamos com o meio de campo fechado com o Pablo Maia e com o Alisson. Então a gente queria lateral direito, queria lateral esquerdo e queria o 10, que é o Oscar, que chegou. Então a gente não estava olhando tanto para o Thiago Mendes, mas a verdade é que o Thiago Mendes também é um jogador de nível Europa, um jogador excelente. Para mim o Thiago Mendes ele é tipo o Wendel, só que do meio campo. É um cara pronto de Europa que quando chegar no São Paulo, quando ele vier pro São Paulo, nós vamos falar, tá vendo? Parece, igual todo mundo tá falando do Wendel, tá vendo? Parece que o Wendel já joga faz um mês com esses caras. Não é possível que hoje seja a primeira partida titular do Wendel. Todo mundo vai falar, eu tenho certeza que todo mundo vai falar isso por conta da qualidade do jogador, experiência. Então o São Paulo, nesse momento, fica em desespero pelo Thiago Mendes, quer a liberação do Thiago Mendes e pode ir fortíssimo para o mercado atrás do Thiago Mendes. E aí nós estamos contando também com a volta do Luiz Gustavo, que já treina em Gramado, mas não está disponível ainda. A gente pensa, difícil falar prazo, falar data, mas a gente pensa em um mesinho ainda pro Luiz Gustavo voltar, e tem a questão do Luan. Todo mundo, e o Luan não estava treinando, não voltou? O São Paulo não conseguiu se livrar do Luan. O Luan pode ser um jogador para fortalecer o elenco nesse momento. Aí nós ficaríamos com Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson e Luan, né? Aí precisa voltar o Luiz Gustavo. Acontece que um dos problemas também é que o Bobadilha não tá bem. O Bobadilha estava jogando muito bem na temporada passada e nesse começo de ano não tá jogando bem, né? O Bobadilha precisa melhorar. Mas com isso, acredito sim que dá para nós montarmos um meio de campo sim, tem bastante jogadores, precisa melhorar. E galera, tem a questão também do Jean Dias. São Paulo continua muito forte no mercado para contratar atacante, né? Jean Dias é um meia atacante da Ponte Preta que aparentemente o Zubeldia ficou encantado com o futebol do cara, né? Zubeldia falou na coletiva, rasgou elogios pro cara, falou: é difícil, quando você joga contra um cara desse nível, dessa qualidade, é difícil. O Zubeldia gostou da característica do cara, do estilão do cara jogar. E o Zubeldia chega e fala, é dificílimo jogar, elogiando, né? Jogar com um cara desse, é um cara com muita qualidade, com muita... Gostou do futebol, né? Falou, é difícil marcar esse cara. O problema do Jean Dias é que ele tem 34 anos, é uma coisa que a gente olha meio assim, né? Mas é um meio atacante. E aí o São Paulo monitora de forma oficial a situação do Jean Dias da Ponte Preta, muito provavelmente pela fala do técnico Luiz Zubeldia em volta do jogador, né? Então, não descarte que o São Paulo contrate atacante agora, mais atacante agora, e um deles possivelmente seria esse Jean Dias da Ponte Preta. Acho que ele é muito velho, deixa eu só confirmar a idade dele, porque são 34 anos. Eu acho que ficaria estranho. Comenta o que você acha em relação a isso, porque é o seguinte, ó, Jean Dias, Ponte Preta, quer ver? Ele tem 34 anos. É difícil, né? Ele parece realmente... Eu lembro desse cara. Ele tem qualidade, já passou por alguns outros clubes. Ele tem qualidade, mas eu acho ele uma idade avançada. Para trazer um cara dessa idade, tem que ser um cara consagrado, né? Tipo o Luiz Gustavo. Para trazer um cara do interior do futebol paulista aqui, nessa idade, eu não sei como a torcida iria em relação a isso. Mas eu tenho vocês para me falar aqui. Vão deixando nos comentários o que vocês acham desse interesse do Zubeldia pelo Jean Dias, pelo meio atacante Jean Dias da Ponte, e se vocês gostariam dele possivelmente vir para o São Paulo ou não. Galera, São Paulo acaba de contratar
Pedro Falvella é também um menino da base, é também meio atacante, né? Pode jogar de meio atacante, esse atacante moderno, né? Tipo o Luciano aí, que é atacante, meio é tudo, né? Faz tudo. Igual o Oscar, quando tá na meia, cai pra ponta esquerda. É a mesma situação, parecida com a do Jean Dias. E agora desse Pedro Falvella, só que é o seguinte, São Paulo contratou do Ituano, parece que Palmeiras estava interessado também, e falam que ele é o novo Martinelli. Te digo, que Martinelli? O Martinelli do Arsenal? É isso mesmo. A galera, os boleiros, né, que comentam em volta do Pedro Falvella, que acabou de assinar, que o São Paulo acabou de contratar, garoto que vai para a base de São Paulo para possivelmente ir pro profissional, vamos torcer para que vá pro profissional, falam que ele é o novo Martinelli. Aí seria espetacular, né? Vai que o São Paulo, em uma transação relativamente boa, em um olhar bem clínico, bem cirúrgico, consegue contratar um jovem de tanto potencial, né? Então vamos torcer para esse Pedro Falvella ser realmente o próximo Martinelli do Arsenal e que o São Paulo tenha feito um excelente negócio, porque aí melhora muito e aí possa subir profissional e fazer tudo aquilo que nós sempre queremos, né? Poucos jogadores da base, revelações, né? Tipo o William Gomes, tipo o Rian Francisco, consigam subir, o técnico tem que colocar na mescla junto com o time profissional para fazer boas atuações, para estourar, tanto para render no time de São Paulo ou para fazer vendas futuras. E galera, o São Paulo contratou também mais um zagueiro, Pablo Nereu, zagueiro do Ituano também, contratou para a base, né? Contratou esse Pablo Nereu, também parece que é do Ituano, e aí vai lá para a base, o São Paulo investindo bastante na base, e jogadores do Ituano, né? São Paulo sempre faz essas movimentações e o mercado ainda está aberto. O mercado de transferência está aberto e o São Paulo nos dá dicas e indícios que ainda vai contratar mais um jogador, que é o atacante. Aí não seria para a base, seria para o profissional, como o Zubeldia está pedindo. O Zubeldia ainda pede reforços, e aí nós temos essa história do Jean Dias, que foi uma coisa explícita, né? Foi uma coisa que o Zubeldia, não sei se ele fez questão, mas que ele falou na coletiva. Ele falou de como ele gostou do futebol do cara, de como o São Paulo precisa de um jogador daquela posição, e aí o São Paulo prontamente foi de forma oficial monitorar o jogador específico do técnico, mas a gente entende que se o São Paulo realmente for atrás de Jean Dias, traga, né? Mas a gente entende também que não é do perfil, talvez não seja do perfil de um jogador que o São Paulo queira contratar, por mais que o técnico queira o jogador, mas o São Paulo a gente sabe que ainda está no mercado para contratar muito possivelmente, muito provavelmente, mais um meio atacante, mais um cara ali, tipo esse Jean Dias, que tem as mesmas características, relativamente mais novo, mas que seja meio atacante e que possa cair para a esquerda, possa jogar de atacante caso o Zubeldia precise. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.